Salve, salve, galerinha. Olha aqui nós novamente. Então, preste atenção nesta frase, né? Ele me emprestou o lápis e eu o devolvi a ele logo que acabei a tarefa. Então, preste atenção num detalhe, né? Estamos nos referindo aí à classe dos pronomes. Então, quais são as palavras dentro deste período que nós vamos classificar como pronomes, tá? E a relação pronome substantivo, pronome adjetivo, como já explicamos anteriormente, faz alusão à relação do pronome com o substantivo, se ele substitui ou se ele acompanha. Então, no caso aqui, vamos ver quais são os pronomes que vão aparecer aqui. Ó. Eu tenho ele, eu vou ter o me, ele me emprestou o lápis, eu tenho um eu, né? E eu tenho um o aqui, ó, o devolvi, vou ter um a ele, também é um pronome, ó, logo que acabei a tarefa. Então veja, ele, me, eu, o e a ele. Então aí nós temos, né, essas 1, 2, 3, 4, 5 palavras que estão classificadas morfologicamente como pronomes. Agora, que tipo de pronomes são esses? Aí nós temos aí os chamados pronomes pessoais. Então, são classificados como pronomes pessoais. Certo? Mas por que, Jonas, pronomes pessoais? Porque eles vão indicar as pessoas do discurso. Então, eu tenho uma primeira pessoa, que é o falante, sou eu. A segunda pessoa, que é com quem eu falo, o tu. A terceira pessoa, que é de que ou de quem se fala. Veja que nós, quando vamos ao plural ou para o plural, o nós não é a pessoa que fala, é o grupo ao qual a pessoa que fala pertence. O vós é o grupo ao qual o ouvinte, tá certo? Pertence. E o eles é o grupo ao qual nem o falante, nem o ouvinte pertence. Tranquilo? Então, primeira, segunda pessoa do singular, primeira, segunda pessoa do plural. O que é interessante aqui também, galerinha, veja, quando a gente fala sobre verbos, aí às vezes o aluno não entende. Por que verbos pessoais? Verbos impessoais. Tá certo? Os verbos pessoais são chamados de pessoais aqueles que se deixam preceder ou conjugar com os pronomes pessoais. Tá certo? Então, se o verbo admite um pronome pessoal, eu, né, se você dizer eu admiro os alunos, tá certo? Eu estudo português, né? Ele estuda matemática, ele gosta de português, ele gosta de matemática, vez que você não vai dizer ele choveu. Mas por que eu não digo ele choveu? Porque o verbo chover não admite as pessoas. Logo, o verbo chover é impessoal. Só para a gente chamar mais a atenção de lá, mais à frente, quando tivermos em verbos, falar em verbos pessoais e impessoais, você já se ligou que tem a ver com um tipo de pronome. E os pronomes pessoais, eles se dividem em 3 grupos, chamados pronomes pessoais do caso reto, tá certo? São eles eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas. Não é? Então, os chamados pronomes pessoais do caso reto. Para cada pronome reto, você tem que se ligar que você vai ter 2 pronomes oblíquos. Então, para cada pronome reto, eu tenho 2 pronomes oblíquos. Eu tenho uma forma átona e eu tenho uma forma tônica. Então, eu tenho os pronomes oblíquos átonos e eu tenho os pronomes oblíquos tônicos. Qual é a diferença básica entre eles? Né? Além da forma, por exemplo, para o eu da primeira pessoa, né? Se você tem um eu, primeira pessoa, pronome reto, você vai ter um pronome oblíquo átono me. Então, eu, pronome reto, o me, o pronome oblíquo átono. E eu tenho uma forma tônica, que é o mim. Então, eu, me e mim.
Qual é a diferença no emprego do me para o me? Aí onde vem uma dica, é a preposição. Os pronomes oblíquos tônicos sempre vêm regidos de uma preposição. Eu não posso empregar a forma mim, ti, si, ele, ela, nós, vós, se, eles ou elas, sem a presença de uma preposição. Isso é de extrema importância, tá certo, no aprendizado, no emprego desses pronomes. Já os pronomes átonos, eles não admitem essa regência de preposição. Então aqui eu tenho um pronome reto, um pronome oblíquo átono, outro pronome reto, um pronome oblíquo átono e um pronome oblíquo tônico. Vejam que são pronomes de terceira pessoa. Aí você vai dizer, Jonas, esse ele aqui, qual a diferença desse ele aqui? Se são a mesma forma, ó. Ele me emprestou e eu devolvi a ele. Então, essa é a diferença. O pronome reto, ele não vem precedido de preposição. E você vai descobrir que o pronome reto, ele vai ser empregado na função de sujeito. Quando na frase, né, estiver precisando de um sujeito, o pronome que vai exercer essa função é o pronome pessoal do caso reto. Já os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles vão exercer as chamadas funções complementares. Então, são os pronomes complementos, complementos diretos, complementos indiretos. Né? Na aula de análise sintática, nós vamos, né, retomar isso aí e mostrar, né, com mais intensidade, com mais detalhes. Então, aqui eu tenho um pronome oblíquo átono, né? Aqui eu tenho um pronome oblíquo tônico. Tem um pronome pessoal do caso reto. Aqui eu tenho um pronome pessoal do caso reto. Se a gente for para a função, né? Aqui é sujeito. Emprestou o que? Emprestou a quem? Veja que aqui é objeto indireto. Eu, aqui é o sujeito. Eu devolvi algo, aqui vai ser o objeto direto. Devolveu a alguém, aqui é o objeto indireto. Então, sujeitos são funções do pronome reto e os objetos, que são funções complementares, são os pronomes oblíquos aí. Tranquilo? E um terceiro pronome, para se estudar mais à frente, são os chamados pronomes de tratamento, que aí fica uma aula, né, mais, digamos assim, mais direcionada. Vossa Excelência, Vossa Senhoria, mas para cartas na parte de redação, quando você vai trabalhar esse tratamento com o seu receptor. Mas a base são esses dois pronomes, é o que mais nós vamos encontrar em provas. Tranquilo, galerinha? Então, essa é a parte que a gente tem que prestar atenção nos pronomes pessoais. Pronomes pessoais do caso reto, função sujeito. Pronomes pessoais do caso oblíquo, funções complementares. Tranquilo? Então ficamos por aqui, né? Se inscreve aí no canal, segue-nos nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau.